Eita glória! Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você está no melhor lugar do planeta Terra, amém? Porque o melhor lugar para nós podermos estar é na presença do Pai. E o Pai está aqui, amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero fazer mais uma oração. Ó Deus de poder, glória, majestade, santo, santo, santo é o Senhor. Somente o Senhor é digno, ó Deus, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos cobrindo com o teu sangue nessa noite, que o Senhor venha passando, Deus, o teu sangue sobre as nossas vidas, quebrando, Deus, cadeias e grilhões, desfazendo agora com toda a obra do inferno, toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, dê ordem aos teus anjos, que anjos de guerra com as espadas de fogo na mão, venham estar acampados dentro dessa igreja, ao redor dessa igreja, que haja, Senhor, uma muralha de fogo, de fogo, de fogo, que toda opressão, toda perseguição espiritual, todo o cansaço, toda sonolência, caia por terra agora, seja repreendido agora, toda dor, todo rabassouri anderebalamanarabaias, todo rabassuri canteremanaias, todo mal-estar, toda dor de cabeça, toda opressão, toda inquietação, saia, saia, saia agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, toma as nossas vidas, Deus, diante do teu altar. Fala conosco. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, tem misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Dependemos do Teu Espírito Santo. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, venha e toma o Teu lugar. Venha e toma o Teu trono em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, venha renovando, venha fortalecendo os Teus filhos, venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos enchendo a cada dia mais com Teu Espírito Santo, que nós venhamos viver para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que, na verdade, acho que já tem uns 15 dias que tem queimado em meu coração e é algo que eu amo muito. Não é algo fácil, né? Muitas vezes a gente pensa que quando fala que eu amo é porque é algo muito fácil, e não é, não. Eu amo muito, mas não é algo fácil para ninguém. Mas, com certeza, se você se empenhar, se você se colocar à disposição de Deus, Deus faz coisas sobrenaturais em nossas vidas, amém? E algo que eu tenho compartilhado com a igreja já não é de hoje, na verdade, desde quando eu me converti, é algo que Deus fez queimar em meu coração, que é a oração. Desde quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando eu tinha 17 para 18 anos, é algo que eu me entreguei, foi para a oração. É algo que eu amo, é a oração. É algo que, sabe, me satisfaz, é algo que me preenche, é algo que me transforma, é algo que me renova, é algo que me liberta, é a oração. E sendo, sabe, falando para vocês, eu não consigo viver sem oração. Eu não me vejo sem uma vida de oração. Eu não me vejo sem ter uma vida de conversar com Deus a todo momento, a toda hora, de buscar a Deus todos os dias. Eu creio que todo cristão que se diz cristão, sabe, a primeira obrigação dele é ter uma vida de oração.
Não tem como eu tenho esse entendimento comigo, que não tem como eu dizer que eu sou cristã, que eu amo a Deus, que eu sirvo a Deus, se eu não tenho uma vida de oração. Eu preciso orar. E eu tenho esse entendimento que eu preciso melhorar todos os dias a minha vida de oração. Eu não sou contente com a minha vida de oração. Eu acredito que eu posso orar mais. Eu acredito que eu posso fazer mais por mim mesmo, por Deus e para estar com Deus. E uma das coisas que eu tenho muito firme comigo é que o cristão que não ora, sabe, espiritualmente eu creio que ele já está morto. Porque não tem como você ter vida sem ter oração. A oração, ela está, a minha vida, a sua vida, ela está ligada à oração. E é por isso que todos os dias eu mando para vocês lá no grupo de manhã. Vamos orar, igreja, desperta. Vamos orar sem cessar. A oração muda tudo. E está lá em 1 Tessalonicenses, eu creio que você já decorou isso, amém? Em nome de Jesus, eu creio que isso está inculcado na sua cabeça já, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Sabe, e todos os dias quando eu mando isso ali, esses dias eu estava até falando com Deus e pensando, falei, Senhor, eu vou parar de mandar esse negócio aí, porque eu creio, eu acredito que tem gente que nem lê, já está mandando o amém lá. E eu creio que eles sabem que eles têm que orar. Mas veio muito forte no meu coração, assim, não pare, e eu não vou parar. Eu não vou parar de pegar no seu pé que você precisa orar. Eu não vou parar até Jesus voltar ou até Jesus me levar. Eu vou estar te convocando. Ei, acorda, desperta, vamos orar. Você precisa orar. Nós precisamos orar. Você só vai ter vitória se você tiver uma vida de oração. Você só vai ter vitória através da oração. E, irmãos, e estudando, e eu já li vários livros sobre oração, e o principal, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Jesus, nós poderíamos pensar, ele era Deus, ele não precisava orar, mas ele estava o tempo todo orando. Nos ensinando, olha, desperta, faça como eu faço. Ele é o nosso maior exemplo. Ele o tempo todo, ele estava se retirando, ele estava orando, ele estava o tempo todo buscando a Deus, e ele era Deus. E uma das coisas que eu aprendi buscando e estudando sobre isso, é que se você não ora, você está em rebeldia. Se você não ora, você está em rebeldia, porque é nossa obrigação, como cristão, ter uma vida de oração. Nós precisamos orar. Irmãos, e Satanás, ele sofre com a oração. E por ele sofrer com a oração, ele vai fazer de tudo, ele vai usar todos os recursos que ele tem para te fazer parar de orar, para te impedir de orar. Ele não quer que você ora. Satanás, ele odeia a oração. E é por isso que ele te coloca tanto sono, tanto cansaço, tanto trabalho, é uma correria, é uma falta de tempo, é um sono insuportável, eu não consigo levantar, eu não consigo acordar. Por quê? Porque ele não quer que você ore. Porque a oração perturba ele, faz ele sofrer.
E nós somos aperfeiçoados, nós somos melhorados através da oração. Não tem outro jeito. É através da minha comunhão com Deus, é através da minha oração que eu sou transformada. A oração, ela me transforma. Sem oração não tem como vencer. Sem oração não tem como ir além. E você precisa entender isso. A oração, irmãos, é um privilégio você poder orar. Eu, todos os dias, quando eu acordo de madrugada, para mim, vir para a oração da madrugada, ou muitas vezes eu oro, tem várias vezes, quando eu venho para cá, eu já fiz 1 hora de oração lá em casa. E eu venho para cá porque eu falo, eu preciso ir, porque eles precisam, eu preciso estar ali junto com meus irmãos. Eu podia orar só lá em casa e ficar lá. Mas eu quero estar aqui, porque eu quero que você também esteja aqui. Porque eu quero que você também aprenda a orar. E todos os dias, quando eu acordo, eu estou aqui, eu começo a chorar, e eu começo a agradecer a Deus, Senhor, obrigada. Sabe, Jesus, obrigada porque o Senhor me acordou, obrigada porque eu despertei, obrigada porque a minha carne queria dormir, eu não estava conseguindo nem levantar, eu queria ficar deitada, mas eu estou de pé aqui orando. Obrigada, Jesus. E como isso é bom, irmãos. Sabe, muitas vezes a gente vê as pessoas que não têm uma mudança de vida, não têm uma transformação, pessoas que ficam só reclamando e murmurando, porque a minha situação está assim, porque a minha situação está assada, porque a minha família está assim, porque a minha família está assada, e sabe o que está faltando? É oração. E está tudo uma bagunça, porque você não ora. A causa dessa pessoa, dela não desfrutar das promessas de Deus, a causa dela não viver o que Deus realmente tem para ela, é porque está faltando oração, é porque está faltando comunhão com Deus, é porque está faltando vida de oração. Nós precisamos melhorar a nossa vida de oração. E aí algumas pessoas, né, eu já ouvi muita gente falar isso. Mas pastora, eu não sei orar. Eu até quero orar, mas eu não consigo orar. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27, olha o que a palavra de Deus diz. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, talvez você pode até não saber realmente orar, talvez nós não podemos, né? Na verdade, até hoje, todos os dias quando eu vou orar, eu falo, Senhor, Espírito Santo, me ajude a orar, me ensina a orar. Então você pode até falar isso, não, mas eu não sei orar. Mas o que Deus quer é a sua disposição, mesmo sem saber orar, eu vou me dispor, eu vou levantar de madrugada, eu vou acordar, eu vou ficar lendo a Bíblia, eu vou ficar louvando, eu vou ficar lendo os salmos. O que Deus quer ver em nós é a sua disposição. Quantas vezes você tem se esforçado para viver isso? Será que você se esforça para isso? Será que você se coloca à disposição do Espírito Santo? Espírito Santo, eu estou aqui, eu não sei orar, mas eu estou aqui, eu não sei orar, mas eu vou levantar de madrugada, fala comigo, me ensina, Espírito Santo. Irmãos, nós não sabemos mesmo.
Mas a palavra de Deus diz que é Ele que me ensina a orar. A palavra de Deus diz que é Ele que me ensina de todas as coisas. Mas eu preciso me dispor a isso, eu preciso me esforçar para isso, para viver isso. E é tremendo, porque a palavra de Deus está dizendo que, além do Espírito Santo me ajudar, me ensinar, o Espírito Santo, ele intercede por mim. Ele intercede por mim, ele está ali diante de Deus, sabe, intercedendo por mim e por você. Mas não tem como ele fazer nada na sua vida se você não quer. Não tem. Se você não tem nenhuma disposição, se você não para, se você não quer parar para orar, se você está cheio de desculpas, eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se você não se dispõe para isso, não tem como ele fazer. Irmãos, é o diabo que é o ladrão, é o diabo que vem, arromba e quer entrar, sabe? Se ele acha uma brecha, ele entra, ele quer arrebentar com tudo. Mas Deus, ele não faz isso. Deus, ele não faz isso, ele espera uma disposição sua. Ele espera uma atitude sua. Ele espera um esforço seu. Não, Senhor, eu estou aqui, faça o que o Senhor quer. Faça o que o Senhor, a tua vontade. O que vai fazer a diferença na minha vida, na sua vida, é a nossa comunhão com Deus. Não tem outro jeito, não tem outra coisa. É a comunhão com Deus que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E pensando sobre isso, talvez você tenha comunhão com muitas coisas. Talvez você tenha comunhão com muitas pessoas. Talvez a sua comunhão é com o dinheiro, você só quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Menos com Deus. Irmãos, tem pessoas que passam 1 hora, 2 horas, 3 horas na internet, 4 horas, 5 horas na internet, mas não consegue ficar meia hora de joelho orando. Talvez fique 2 horas conversando, fiado no telefone, fofocando, falando da vida alheia, mas não consegue parar para orar. Não para orar. Tem tempo para tudo, menos para Deus. Menos para Deus. E você precisa parar e ter um tempo com Deus. Nós precisamos parar e ter um tempo com Deus. Nós precisamos orar. Mas é claro que nós também, né, como eu acabei de falar, a Bíblia fala isso, orai sem cessar. Eu preciso ter o meu a sós com Deus, eu preciso ter o meu momento de leitura da Bíblia, de devocional, mas eu posso orar o tempo todo, eu posso orar o dia inteiro. Eu falo com Deus, irmãos, a todo momento. Eu não faço nada sem falar com Deus. E nós precisamos criar esse hábito, nós precisamos aprender isso. A depender de Deus em tudo. Em tudo. Se eu vou comprar algo, Senhor, eu posso comprar? Senhor, eu quero comprar tal coisa, eu posso comprar? Irmãos, entenda uma coisa, até lembrei agora, o pastor falando sobre prosperidade. Não é pecado orar por dinheiro. Não é pecado. E nós precisamos de dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem como pagar a luz, não tem como ter ar-condicionado, não tem como manter a igreja, não tem como comprar nada, não tem como fazer nada.
E Deus, a palavra de Deus diz que Deus, Ele ama a prosperidade dos seus filhos. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te dar o melhor. Ele quer que você tenha o melhor, a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, as melhores roupas. Deus quer que você seja abençoado em tudo. Em tudo. Então não é pecado orar por dinheiro. O problema é quando o dinheiro, ele toma conta do seu coração. Ele toma conta da sua vida. Esse que é o problema. Então, tudo que você vai fazer, você precisa orar. Mas, pastora, eu estou orando, e por que que Deus, já orei várias vezes, por que que Deus até hoje não me respondeu? O que está acontecendo? Lá em Tiago, no capítulo 4, antes de ler Tiago, eu lembrei, e agora eu já ia ler, mas eu lembrei de novo. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele falando sobre processos, hoje de madrugada, quando eu estava orando, Deus me levou a orar por isso. Processos que estavam engavetados, que estavam parados. Eu via Deus fazendo um reboliço santo. E Deus me levou a orar por isso. Então, tome posse disso, em nome de Jesus. Amém? Tiago 4, 2 e 3 diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Não têm porque não pedem. Então, eu vejo aqui nesses versículos 3 motivos por que a sua oração não é respondida. Primeiro, que a palavra de Deus está dizendo que você não tem porque você não pede. Você não tem porque você não pede. Muitas vezes você tem essa consciência, não, eu não posso pedir isso, eu não posso pedir dinheiro, eu não posso pedir. Uma coisa que eu aprendi muito cedo, ainda com os meus primeiros pastores, eu estava até hoje lembrando isso. Eu lembro uma vez que eu fui numa vigília, e a nossa pastora na época, eu ainda era solteira nessa vigília, e a pastora estava ensinando justamente sobre isso, sobre oração. E ela falando para nós que Deus, Ele se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. E Ele quer participar, Ele quer, Ele quer estar junto, Ele quer fazer parte de tudo na nossa vida. Então, aquilo que você deseja, aquilo que você quer, você precisa falar para Ele. E eu lembro que ela mandou fazer uma lista de tudo aquilo que a gente desejava ali naquele momento. Irmãos, e isso é uma verdade. Você pode orar sim, você tem que orar, você tem que pedir. Senhor, eu quero tal coisa. Senhor, eu preciso de dinheiro agora. Senhor, abre a porta. Senhor, toca no coração de alguém, faz um milagre. Senhor, para que a pessoa possa vir me abençoar. Eu não tenho, mas eu sei que o Senhor tem, porque o Senhor é o Deus do ouro, é o Deus da prata. O Senhor é o Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem. Então, nós podemos orar por tudo, irmãos. Hoje eu estava preparando essa palavra e eu lembro que eu sempre ensinei isso para meus filhos. E eu lembrei de uma ocasião, na minha filha, ela tinha 8 anos. E eu lembro que era tarde e à noite ia ter culto. E ela chegou em mim e falou assim, mãe, eu queria comer um pão doce, eu estou com tanta vontade de comer um pão doce. E eu não tinha 1 centavo, não tinha dinheiro, não tinha como comprar. E aí, na hora, eu peguei e falei para ela, falei assim, filha, eu não tenho, expliquei, falei, eu não tenho como comprar agora. Eu não tenho dinheiro. Mas vamos fazer o seguinte, vamos orar, porque eu não tenho. Mas Jesus tem e Ele pode te dar o que você quer. E eu lembro que eu fiz essa oração com ela, eu orei com ela. E aí, ela orou também, concordamos ali em oração. E terminamos de orar, arrumamos, passou a tarde e fomos para o culto. Quando nós chegamos no culto, irmãos, quando eu entro na igreja, uma irmã já vem, nós somos recebidos já por uma irmã, com um pão doce na mão, na época eu não era pastora,
E ela, irmã, esse aqui eu trouxe para vocês, eu fiz para vocês hoje à tarde. Aí, na hora, eu olhei para ela, peguei o pão, já entreguei para ela. Falei, aí, ó, você não pediu? Irmãos, Deus, Ele se preocupa com todos os detalhes. Ele quer cuidar de você. Mas, muitas vezes, é você que não se deixa ser cuidado. Sabe, é importante, você tem que conversar. Sabe, e orar é conversar, é falar com Deus. Esses tempos atrás, eu estava precisando de um valor. E precisava comprar umas coisas, e eu vim para a madrugada, e eu orei, eu falei, Senhor, eu preciso, eu não tenho. O Senhor está vendo a situação. Irmãos, e fui para casa. E quando foi 10 horas da manhã, o dinheiro estava na conta. E Deus usou os seus filhos, e estava lá o que eu precisava. Deus, Ele quer, sabe, Ele quer fazer, mas você precisa pedir. Não tem porque não pedem. Não tem porque não pedem. Aprenda a pedir, não é pecado pedir, você pode pedir. Ele é seu pai. Ele é o seu pai. Ah, pastora, mas eu já pedi, eu vivo pedindo. Eu vivo pedindo. Então, primeiro que uma vida de oração, ela não tem fim. Até a volta de Jesus, né? Vocês viram o pastor contando o testemunho aqui domingo. 9 anos nós estávamos orando pela compra desse bar. 9 anos. E Deus respondeu. E se nós tivéssemos parado de orar, parado de crer, parado de acreditar, não ia acontecer. Mas estava lá no alvo de oração. Toda madrugada nós estávamos orando por isso. Então, uma vida de oração, ela não tem fim. Eu preciso orar. Eu preciso orar sem cessar. Eu devo orar sem cansar. Eu devo orar sem parar. Eu não posso desanimar. O problema é que muitas pessoas, elas começam a orar, ora uma semana, para, ora um mês, para, desiste. Você não pode parar. E agora, se eu estou pedindo algo que não é da vontade de Deus, Ele não vai dar. Né? Então, nós precisamos buscar ter também esse discernimento. Talvez você está orando, orando, orando e pedindo algo que não é da vontade de Deus. Talvez não é aquele o momento que Deus quer te dar, mas também não é aquilo que Deus quer te dar. E se não estiver de acordo com a vontade dEle, Ele não vai dar. Não vai acontecer. Mas, pastor, e como que é que eu sei se é da vontade de Deus e se não é da vontade de Deus? Primeiro, que tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus não é da vontade de Deus. Se você está orando algo que vai contra a palavra de Deus, pode ter certeza que Deus não vai responder. Irmãos, a gente já viu cada oração, sabe, que é de arrepiar os cabelos. Né? As pessoas muitas vezes falam que são cristãs, mas né, uma coisa que eu já vi, se você ora desejando a morte de alguém, isso não é de Deus. E Deus não vai responder isso. E Deus não vai fazer isso. Isso é macumba. Isso é tudo, menos oração. Se você ora pedindo, né, o marido de alguém, a esposa de alguém, pedindo a desgraça de alguém, desejando o mal de alguém, Deus não vai responder isso jamais. Jamais que Deus vai responder isso. Talvez, muitas vezes, você está orando e né, pedindo, querendo o lugar de alguém, desejando o lugar de alguém, desejando a posição de alguém. E Deus não vai responder isso. Jamais, jamais. O que nós devemos, como cristão, é orar pela mudança das pessoas. Nós temos que orar pela transformação da vida das pessoas. Nós temos que orar pela salvação das pessoas. E jamais desejar o mal de alguém. Jamais, irmãos.
Como cristão, nós não podemos fazer isso jamais. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido durante esse ano de caminhada com Deus, e uma oração que Deus responde, é aquela oração que é cheia de amor. A oração que é cheia de amor, sabe, que está carregada de amor pelo próximo, de amor pelas vidas, de entrega, de renúncia, de sacrifício. Essas são orações que são respondidas. E muitas vezes muito rápido, muito rápido. Então não adianta, sabe, você amaldiçoar ou xingar alguém que te fez mal. Isso só vai complicar a sua vida. Porque todas as vezes que você faz isso, isso só vai voltar contra você mesmo. Todas as vezes que você amaldiçoa alguém, que você xinga alguém, que você deseja o mal para alguém, isso só vai voltar para você mesmo. É isso que acontece. A palavra de Deus diz que nós temos que orar abençoando. Ore por aqueles que te perseguem. Eu preciso orar abençoando. Não importa o que a pessoa fez. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer. Eu, como cristão, eu preciso ter um coração perdoador e desejar o bem e abençoar aquela pessoa. Ah, mas isso não é fácil, pastora. Realmente, irmãos, não é fácil, não. Não é fácil. Porque quando você faz esse tipo de oração, você vai contra tudo em você. Você vai contra a sua mente, você vai contra as suas emoções, você vai contra o seu coração, porque não é fácil. Não é fácil você orar por um desleal, não é fácil você orar por alguém que te traiu, por alguém que sabe que está falando mal de você, que está te denegrindo. Não é fácil. E quando você faz isso, a sua carne grita. Mas você vai pela palavra. Não, a minha carne eu não quero. Mas eu vou orar, eu vou abençoar, eu vou declarar vida, vai ser bênção, vai prosperar, que Deus te abençoe. Sabe, como cristão, nós não podemos jamais desejar maldade para as pessoas, o mal das pessoas. Eu não posso aceitar isso dentro de mim. Isso não faz parte de mim, sabe, pode até vir, porque vai vir o pensamento, você vai ficar com raiva, a vontade é de matar, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer, porque eu não vivo pelos meus sentimentos, eu vivo pela palavra, e a palavra está dizendo para mim abençoar. Então eu vou abençoar, eu vou amar. Mas não vou desejar o mal. Isso não faz parte de mim. Como cristão, nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a andar em amor. Ame, perdoe, estenda a mão para ajudar. Sirva. Esse é o papel do cristão. Peça a Deus o que você quer. E isso é em todas as áreas da sua vida. Muitos não têm, porque não pedem. Peça a Deus o que você quer. E outros não têm, porque pedem com a motivação errada. Tudo que você deseja, a primeira intenção tem que ser para glorificar a Deus. Tudo que eu desejo, que você deseja, essa precisa ser a motivação do meu coração. Essa precisa ser a intenção do meu coração. Eu quero isso para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. Essa tem que ser a nossa motivação sempre. Mas muitas pessoas, elas não estão recebendo, elas não têm resposta das suas orações, porque a motivação dela é o ódio. Ela está orando, ela está na igreja, ela está levantando a mão, mas ela tem ódio no coração dela. A motivação do coração dela é a inveja, é uma pessoa extremamente invejosa.
A motivação do coração dela, ela está orando, ela está pedindo porque ela quer, para ela mostrar para as pessoas. A motivação dela é o orgulho, é porque ela é uma pessoa extremamente orgulhosa. Ela quer, ela está buscando porque ela quer aparecer, porque ela quer mostrar, eu tenho, eu sou, eu consegui. Ela quer, porque a motivação do coração dela é para pisar nas pessoas. É por isso que ela está querendo. É por isso que ela está buscando. Irmãos, e esse aqui é o tipo de oração que Deus não responde. Deus não vai responder. E Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece, Ele olha para nós, Ele conhece a motivação do nosso coração. Qual é a motivação do seu coração? Qual tem sido as suas intenções quando você está orando, pedindo algo para Deus? Você está querendo isso para quê? É para humilhar alguém? É para pisar em alguém? É para mostrar para alguém que você é o cara, que você sabe muito, que você pode muito? Qual que é a motivação? Seja sincero com Deus. Não pensa você que você pode enganar a Deus, que você pode mentir para Deus. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas motivações. Deus conhece as nossas intenções. O que é que realmente nós desejamos? Por que que nós desejamos? Para que nós desejamos isso? Deus conhece. Deus sabe de todas as coisas. Se você quer vencer, você precisa orar. Você precisa orar e orar em todo o tempo. Não faça nada sem oração. Não faça nada sem oração. Mas eu já orei tanto. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Se você não tem resposta, é porque a motivação pode estar errada. Primeiro, não tem porque não pede. Segundo, porque talvez a motivação está muito errada. Muito errada. Outra coisa que impede a resposta da nossa oração é o pecado. Provérbios 28. (13 e 14) diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Irmãos, talvez o que você precisa hoje é confessar os seus pecados. O que mais você precisa hoje, talvez, é confessar os seus pecados. Talvez até hoje você não mudou o que precisa ser mudado. Você está na igreja, mas nada mudou. Você não busca mudança. Você não quer mudança. E a gente percebe que a primeira atitude de alguém que quer ter mudança na sua vida é ser transparente, é confessar os pecados, é abandonar os pecados. Essa é a primeira atitude. Talvez hoje o que você precisa é se arrepender. Como eu disse, Deus, Ele responde às orações. E nós temos vivido isso aqui nessa igreja. Como Deus tem respondido às nossas orações. Como Deus tem falado conosco. Como Deus tem, manifestado o seu poder de uma forma sobrenatural. E Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer fazer isso na sua vida. Mas você precisa querer. É claro que tem orações que demoram para ser respondidas. Até porque
existem orações que Deus precisa trabalhar, existe todo um trabalho de Deus, né? Deus poderia ter respondido em relação ao bar há 9 anos atrás, há 7 anos atrás, há 8, há 6, há 5 anos atrás, mas Ele sabe o momento certo, Ele sabe a hora certa de responder, Ele não falha, Ele é certeiro, Ele vem no momento certo e na hora certa. Então para de reclamar, para de murmurar. O que você não pode é desistir, o que você não pode é desanimar, o que você não pode é parar. Assim como muitos têm parado, assim como muitos têm desanimado. Não pare de orar. Está na hora de nós melhorarmos a nossa vida de oração. A oração que tem resposta é a oração sincera, é a oração que está em conformidade com a palavra de Deus. Irmãos, e é por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. E é por isso que é tão importante eu ler a palavra, eu conhecer a palavra, eu preciso viver a palavra, eu preciso orar a palavra de Deus. Porque com certeza, se você orar a palavra, a resposta é certa. E orar, irmãos, orar é conversar com Deus. Orar é passar tempo com Deus, assim como você conversa com um amigo. Assim como você conversa com seu marido, assim como você conversa com a sua esposa, orar é conversar com Deus. É falar com Deus. E é claro, você precisa ter prazer nisso. Ore sem cessar, fale com Deus o tempo todo. Sabe, desde o momento que você acorda, eu acordo, todas as vezes que eu acordo, já acordo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu levanto de madrugada para ir no banheiro, na hora que eu levanto da cama, eu já levanto, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, fica comigo, Senhor, anda comigo, Senhor, prepara um estacionamento para mim, Senhor, envia os anjos do Senhor na minha frente, Senhor, guarda, o dia inteiro eu estou orando, eu estou limpando a minha casa, eu estou orando, eu estou tomando banho, eu estou orando. Esse dia eu falei para minha falei, nossa, é tremendo, porque todas as vezes que eu tomo banho, eu estou lá orando, falando com Deus, e Deus começa a me dar palavras, e Deus começa a falar, já aconteceu de eu desligar o chuveiro, correr lá no meu quarto para escrever a palavra que Deus estava me dando dentro do banheiro. Porque o tempo todo eu estou falando com Ele. Senhor, eu vou sair agora. Senhor, vai comigo. Senhor, cuida dos meus filhos o tempo todo. Senhor, tira dos meus filhos toda amizade que não venha do Senhor. Todo amigo que não proceda do Senhor. Vai arrancando, arranca toda pedra de tropeço. Dá sabedoria, dá inteligência. Senhor, eu preciso resolver tal coisa. Me dá sabedoria para resolver isso. Me dá sabedoria para cuidar dos teus filhos. O tempo todo eu estou orando. Sabe, uma das coisas que eu tenho para mim é não respondo nada para ninguém enquanto eu não vou orar. Pastora, vamos fazer isso. Espera aí. Eu vou orar primeiro. Eu vou falar com Deus primeiro. O que Ele me falar, aí sim eu vou fazer. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos orar o tempo todo. Talvez você passe o dia inteiro só pensando besteira, maquinando mal, desejando mal. É o dia inteiro nessa internet, é o dia inteiro nesse Instagram, é o dia inteiro nesse WhatsApp. Irmãos, tem gente que controla a vida dos outros, olhando que hora que entrou no WhatsApp, que hora que saiu do WhatsApp, qual que foi a última hora que a pessoa viu o WhatsApp dela. Meu Deus, que loucura que é essa? Isso é doença. Sabe, tem pessoas que ficam cuidando da vida dos outros. Para com isso. Vai orar. Vai buscar a Deus. Tenha uma vida de oração. Irmãos, quando você mantém uma vida de oração, sabe, pode vir a tentação que for, que você não cai. Porque você tem uma vida com Deus, porque você tem uma vida de oração, e você não vai aceitar qualquer coisa, você não vai ficar de conversinha, sabe, boba no WhatsApp, trocando mensagem, ai, não tem nada a ver mandar uma foto, ai, não tem nada a ver mandar uma flor,
Ai, não tem nada a ver mandar um coração. Vigia! Vigia! O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele não brinca de ser diabo. Vigia! Com certeza, se você tiver uma vida de oração, você não vai cair. Mas se você não tem uma vida de oração, misericórdia. E é interessante, né? É engraçado, porque a pessoa, quando ela não tem essa vida de oração, ela acha que tudo não tem nada a ver. Ai, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Continua. Vamos ver aonde vai dar esse nada a ver. Eu continuo com a minha vida de oração. Eu prefiro continuar com a minha vida de oração. Eu prefiro continuar vigiando. Eu prefiro continuar fugindo da aparência do mal. Porque foi para isso que eu nasci. Foi para isso que Deus me chamou. Melhore a sua vida de oração. O que você precisa é ter uma vida de oração, é falar com Deus em todo o tempo. Não faça nada sem orar. Não dê nenhuma resposta sem orar antes. Lá em Tiago, capítulo 5. Diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tem alguém sofrendo? Ore. Irmãos, o louvor também é uma oração. Louvar a Deus, adorar a Deus através do louvor também é uma forma de oração. E eu fico observando algumas coisas, pessoas. Muitas vezes aparece uma doença, aparece uma dor, ela já sai correndo procurando um médico. Não que isso é errado. Mas, irmãos, como cristão, a nossa primeira atitude tem que ser sempre a oração. Eu fico pensando, imagina se, apareceu e a Bíblia está ensinando aqui, a Bíblia nos ensina tudo, ó. Está alguém sofrendo, está alguém doente, unja, ore com aquela pessoa. Mas a pessoa não pede oração. Ela não pede oração, ela não sabe, e muitas vezes você fica sabendo que a pessoa está doente por terceiro, por quarto, por quinto, mas você vê a pessoa não pede oração. E eu fico pensando, meu Deus, o que será isso? É orgulho? Ela está morrendo com dor, mas ela não pede oração. E a Bíblia está falando, imagina se todas as vezes que você sentiu uma dor, não precisava nem ir no médico. Quantas pessoas já foram curadas com a unção, sendo ungidas com a oração feita com fé, ela cura o doente, e o Senhor levantará. O Senhor o levantará. Irmão, se sentiu dor, está doente, não está feliz, peça oração. Ore. Antes de qualquer coisa, ore. E a pessoa, ela corre, para todos os lados, menos lembrar de orar. Com certeza, se você está agradando a Deus, você vai ter respostas às suas orações. Muitas pessoas, elas não vencem o diabo porque não oram. Nós podemos fazer orações poderosas e vivermos grandes coisas em Deus. Lá em Mateus 7, no versículo 7 e 8, diz assim: peçam e lhes será dado, buscam e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede, recebe.
O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Irmãos, a Bíblia, o tempo todo, ela está mandando você pedir. O tempo todo a Bíblia está te ensinando, peça. Peça, abra a sua boca. Abra a sua boca e peça o que você quer. O que é que você quer? Bata, busca. Deus está sempre, sempre, sempre interessado em abençoar os teus filhos. Deus, Ele quer abençoar os seus filhos. Às vezes o que você está pedindo não é bom. E se for isso, com certeza também Deus não vai te dar. Pode ser que você está pedindo algo e Deus sabe que esse algo não vai ser bom para você. Não é o que Ele tem para você. Então, Deus não vai te dar. Ore e persevere na oração. Use a sua força. Use a sua energia para orar. Tenha uma vida de oração. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Lá em Efésios 6:18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Em qualquer lugar, em qualquer situação, não importa. Ore, ore, ore. Não faça nada sem oração. Não tome nenhuma decisão sem oração. Não tome nenhuma atitude sem oração. Irmãos, e hoje estudando e lendo o livro que eu estou lendo, uma outra coisa que eu aprendi, eu não coloquei aqui, não faz parte, nem fazia parte da palavra, mas é importante falar o que eu aprendi hoje. É que a oração, a humildade faz parte da oração. A pessoa orgulhosa, ela tem muita dificuldade de orar. Ela não ora, o orgulhoso não ora, o orgulhoso tem dificuldade de orar. O orgulhoso, ele acha que ele não precisa de orar, não precisa de tanta oração assim. Mas o humilde, ele precisa, ele necessita, ele depende de oração. O humilde, ele tem essa atitude de oração. Porque a oração, irmãos, oração é dependência. Todas as vezes que você está orando, você está declarando: eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, eu não faço nada sem Deus falar comigo, sem Deus me dar uma direção. Oração é dependência. E se tem uma coisa que o orgulhoso não gosta, é de depender de ninguém. Ele é todo independente. Então ore, ore sem cessar e nunca desista. Ore sem nunca desanimar. Eu não coloquei aqui também, mas eu lembrei da viúva com o juiz. Quantos não que aquela mulher recebeu? Quantos não que ela recebeu? Mas ela não desanimou. Ela não parou, ela não retrocedeu. Ela continuou insistindo, E o juiz não tinha temor de Deus. Mas tanto que essa mulher insistiu com ele, tanto que ela pediu, ele atendeu. Ele fez justiça na causa dela. E aí a palavra de Deus diz: se um homem que não tem temor de Deus, eu estou falando com minhas palavras, né? Um homem que não tem temor de Deus, ele fez justiça por essa mulher. E a Bíblia diz: você acha que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Você acha que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite?
se a sua vida está em Deus, se você é um homem obediente, um homem de Deus, um homem que tem uma vida de oração, se a sua vida está nele e você está clamando a Ele de dia e de noite, você acha que Ele não vai fazer justiça? A palavra diz, você acha que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Meu Deus, que forte. Como o papai é maravilhoso. Como o papai cuida de nós. Ele é a nossa justiça. É Ele que nos defende. Nós não precisamos ficar nos defendendo, nos justificando. O que nós precisamos é ter, sim, uma vida de oração. É andar em obediência. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Salmo 119, no versículo 164, que 7 vezes por dia o salmista parava para orar. Ele orava 7 vezes por dia. A Bíblia diz que Daniel parava para orar 3 vezes por dia. Quantas vezes você está parando para orar? Quantas vezes você para orar, para falar com Deus? Homens que venceram e que foram poderosos. Mas eles venceram porque eles tinham uma vida de oração. Eles venceram porque eles tinham uma vida de oração. Eles venceram porque Deus era a prioridade da vida deles. Eles venceram porque Deus estava em primeiro lugar. E com certeza vai ser assim comigo e com você. Se Deus está em primeiro lugar, pode cantar, pode adorar, porque você vai vencer sim. Não espere um desastre para orar. Não espere o fim de um casamento para orar. Não espere uma doença para orar. Não espere uma morte para orar. Tenha uma vida de oração. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Tenha uma vida de oração. Quanto mais você fala com Deus, quanto mais você fala com Deus, mais intimidade você tem com Ele. Quanto mais comunhão, mais intimidade. Quando você ora, sabe, a oração, ela coloca Deus e os anjos em ação. Eu te convido a orar. Feche os seus olhos. Que você tenha prazer em orar. A oração é uma conversa com Deus. Fale com Deus. Comece a falar com Ele. Rabachouri andere balamanaias. Rebababassuri cantore balamanaias. Talvez até hoje as suas motivações tenham sido tão erradas. Os seus desejos têm sido tão errados. Talvez até hoje você não tenha pedido e Ele está falando, filho, pede. Filha, pede. Filho, muda as motivações do seu coração. Filha, mude as suas intenções porque elas estão erradas. Filho, confessa os seus pecados. Filha, confessa os seus pecados, porque eu tenho prazer em te abençoar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Que verdadeiramente, Deus, nós venhamos ter uma vida de oração.
Senhor, que nós venhamos ter prazer na oração, que nós venhamos ter comunhão com Deus vivo, com Deus verdadeiro. Senhor, a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E nós queremos te buscar sim, nós queremos ter comunhão contigo, nós queremos te encontrar. Senhor, a tua palavra diz: eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Senhor, é por isso que nós te buscamos de madrugada, é por isso que nós levantamos de madrugada, Pai, é por isso que nós nos colocamos à sua disposição na madrugada, porque queremos te ouvir, porque queremos ter comunhão contigo, porque queremos ser totalmente dependentes do Senhor. Oh, rabababá, suriandaramanaias. Senhor, em nome de Jesus, aviva a tua igreja, aviva a tua igreja, desperta, Deus, aqueles que dormem, desperta, Deus, aqueles que dormem, levanta homens de oração, levanta mulheres de oração neste lugar, levanta, Deus, uma igreja que ora, Deus, que clama ao Senhor, dia e noite, dia e noite, dia e noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Ramassuri balabalamanaias, Rebababassuri candore balamanaias. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E ensina-nos, Senhor. Pai, a tua palavra diz que é o amado Espírito Santo de Deus que nos ensina de todas as coisas. Ensina-nos a orar, ensina-nos a te buscar. Senhor, desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que toda frieza, todo cansaço, todo desânimo caia por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, ore, 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 abra sua boca, fale com Deus. Rebababashuri cantoremanaias, rebababashuri andaramanaias, recantori andarabalamanaias. Levanta, Senhor, homens e mulheres de oração nesta casa. Senhor, que verdadeiramente essa seja uma casa de oração, uma casa de oração, uma casa de oração, que a nossa oração suba a Ti, meu Deus, como aroma suave e agradável às Tuas narinas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Ramassuri cantore balamanaias. Desperta os teus filhos, Pai. Desperta os teus filhos, Deus. Senhor, que tudo aquilo que tem prendido eles, que tem impedido eles de orar, de te buscar, que seja arrancado da vida deles, que seja arrancado da casa deles, toda preguiça caia por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, mas que nesses dias nós venhamos viver, Senhor, um verdadeiro avivamento nesta casa, de homens e mulheres, Deus, que venham ter vida com Deus, vida de oração, Senhor, que venham ter intimidade, que o nosso prazer esteja em Ti, Senhor, que verdadeiramente, Deus, o nosso prazer esteja em Ti, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar, ensina-nos a te buscar, ensina-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade, a viver os Teus sonhos, a viver as Tuas promessas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, desperta a Tua igreja, Pai. Desperta a Tua noiva, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu espero vocês aqui amanhã para 6 horas de oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia.